pessoal! Recentemente eu trouxe numa gota de cinema e psicanálise a dica de uma plataforma virtual que está disponível para quem desejar assistir, né, aos filmes gratuitamente, que é a plataforma do Sesc Digital. Eu, numa gota, a gota 13 de cinema e psicanálise, eu inclusive deixei o link para quem desejar entrar e poder conferir. Tem vários filmes lá que são gratuitos para serem acessados. Inclusive, eu dei uma dica de um filme que eu já tinha falado sobre ele no meu canal. Por que eu estou falando isso? Porque esse filme que eu vou falar hoje, ele também está na plataforma do Sesc e pode ser assistido gratuitamente. Eu acho que é muito bom quando a gente indica um filme, analisa um filme que ele, né, está hospedado em algum lugar que pode se assistir gratuitamente, sem ter dificuldade para encontrá-lo e etc. Então, esse filme que eu vou analisar hoje está lá na plataforma do Sesc Digital e pode ser acessado para quem desejar. Eu assisti esse filme na plataforma do Sesc. Eu venho pesquisando essa plataforma porque o Sesc está oferecendo realmente muitos filmes interessantes para quem deseja acessar essa plataforma. E é gratuito, né? Que é uma vantagem, claro, para a gente. Então, eu estava pesquisando e encontrei esse filme chamado Olhe Pra Mim. É um filme franco-árabe. Ele foi produzido em 2018, então ele é um filme relativamente novo, né? Eu não conhecia e gostei muito do filme, e por isso que eu estou trazendo essa análise aqui hoje, para que vocês possam refletir, né, depois de assistir o filme, sobre as considerações que eu vou trazer. Sobre o que fala esse filme? Olhe Pra Mim. Bom, vamos à parte técnica, né? Primeiro, ele é um filme, como já falei, produzido, ele é franco-árabe, a maior parte dele é filmada na Tunísia, né? A história se passa na Tunísia, começa em Marselha, na França, e logo depois migra para a Tunísia. A direção é de Negib Belkadi, e é um filme que fala sobre um tema muito difícil, né, de a gente tratar, principalmente devido à dificuldade e à complexidade desse tema, né, que é o autismo. Eu já falei sobre o outro filme aqui no canal que trata também do autismo. O nome desse filme é Farol das Orcas. Para quem desejar, pode ver a análise aqui no meu canal. Inclusive, é um dos filmes mais visualizados no canal. E só que nesse filme, Farol das Orcas, ele trata mais da posição da mãe em relação ao filho autista, né? A história dessa mãe e como as orcas, no caso, são um meio de fazer contato com essa criança, né? Porque esse menino é fascinado, esse menino desse outro filme que eu comentei é fascinado pelas orcas. E então o filme é bem bacana porque mostra como essa questão do fascínio dessa criança pelas orcas facilita a comunicação dele com a mãe, com a pessoa no qual ela procura, que é especialista em orcas. Já nesse filme que eu vou comentar hoje, que é o Olhe Pra Mim, a gente vai ver mais a abordagem relacionada ao pai em relação ao filho. E isso também é muito interessante, porque a gente sabe que nas questões mais delicadas, nas síndromes, nas psicoses, enfim, nessas dificuldades e complexidades, né, psíquicas, geralmente o pai ele fica muito ausente e a mãe que é mais presente, né, para acompanhar o filho em todo, né, que ele vive. E nesse filme, Olhe Pra Mim, ele não é diferente inicialmente. O pai se chama Lot e ele é tunisiano e ele vive em Marseille.
com uma namorada há 2 anos e tem uma loja de eletrodomésticos. E de repente ele descobre, né, que a namorada Sophie está grávida. Ele fica muito feliz com essa gravidez, mas quase que simultaneamente ele recebe uma ligação do irmão dele na Tunísia falando que ele tem que retornar urgente para a Tunísia porque a mãe do filho dele, do Youssef, teve um derrame e está internada. E a tia, né, no caso irmã da esposa dele, porque ele nunca se separou, ele simplesmente saiu do país, não se divorciou, deixou a casa para essa esposa e nunca legalizou essa situação de separação e foi viver em Marseille. Então, ele era casado com ela ainda, né? Mas ela, claro, ela também tinha um namorado, né? Que ela nunca assumiu, provavelmente por causa desse casamento que não tinha sido desfeito. E ela tem um derrame, é internada às pressas, e a irmã dela, Khadija, faz uma queixa, né, contra o Lot de abandono do lar e processa ele na justiça e reivindica a guarda do Youssef, já que a irmã está doente, internada. E assim o Lot volta para a Tunísia, né, não conta a verdade para Sophie, que não sabia de nada disso, só comenta que tem um problema muito sério para resolver na família e vai para lá. E aí o filme, né, toma realmente os contornos de profundidade, né, que pede esse tema tão profundo, né, que é o autismo. Porque o Youssef, que é o filho dele, ele tem 9 anos e ele é autista, ele não fala, ele tem toda a rotina dele com muitas dificuldades de uma criança autista, e o Lot vai entrar em contato com tudo isso pela primeira vez, porque ele praticamente não conhece esse filho, né? Ele manda o dinheiro todo mês, mas ele não tem o menor contato com esse filho. E é muito bonito. O filme é muito, muito bonito. Por quê? Porque o Lot, ele vai descobrindo esse filho, conhecendo esse filho que ele nunca conheceu. E vai passando, né, por vários momentos difíceis, porque momento de grande frustração, é claro, de um pai que tem que fazer o luto, né, de um filho que ele idealizou de alguma forma e o filho não vai corresponder à idealização dele mesmo. Então ele passa por diversos lutos em relação a esse filho. A casa que ele vai morar, que é a casa da esposa, né, que é a casa do filho, é uma casa que tem, os armários estão todos cadeados, justamente para prevenir o Youssef pegar facas, beber alguma coisa que faça mal. Então ele entra numa casa toda lacrada, né? Ele tem muita dificuldade, né, inicialmente, de se adaptar àquele ambiente, mas ele assume o filho. Pela primeira vez na vida ele assume esse filho. E totalmente como um pai amoroso. Porque aí ele vai tentando fazer contato com o Youssef, que no início, né, o rejeita profundamente, sente falta da mãe, tem muitas dificuldades, né, de troca mínima, grita, não se comunica de forma alguma com o pai. E o Lot sustenta esse lugar, né, de pai de um filho autista, começa a procurar, inclusive, informações sobre o autismo, sobre centros que atendem autistas. O Youssef já é atendido em um centro, ele visita esse centro, tem muita rejeição, porque tem muita criança com dificuldade lá, e a tia explica para ele que é através do centro que ele pôde começar a fazer sua higiene sozinho, né? Que ele pôde começar a comer sozinho, que no centro ele aprendeu essas coisas. E a gente vê toda a surpresa desse pai, né? Que para ele escola
É um local de aprendizado de matemática, português, né? E não é um local para se aprender o que ele, né, acharia básico, comer, tomar banho e ir ao banheiro, né? Mas essa é a realidade, né, do autista. Ele poder lidar com essa questão da vida prática, que ele nem isso ele não sabia, ele aprendeu nesse centro. E o Lott vai se familiarizando, né, com esse filho real, né, não com um filho, claro, idealizado, que todo mundo, né, minimamente tem, que é um filho que possa corresponder à linguagem, né, que a gente sabe que o autista ele tem outra forma de se comunicar, né, que não é por meio de palavras, dos significantes. Inclusive ele é muito sensorial, né, o autista tem uma questão muito forte com as sensações, com barulho, né, ele tem essa sensibilidade, né, e ao mesmo tempo o olhar é algo muito difícil para ele, sustentar o olhar, né, com o outro. E isso a gente vê logo no início, porque todas as fotos no quarto do Youssef estão com os olhos rabiscados. Todos os objetos, brinquedos que têm olhos, o Youssef arranca, não tem olhos. E várias vezes o Lott fala para o Youssef: olha para mim, quase que implorando. E o menino nem tchum, né? E isso deixa o Lott profundamente angustiado, né? Essa incapacidade de ser visto pelo filho. Mas ele dá a volta, ele se frustra, mas ele vai buscar outro caminho de se comunicar com essa criança. E ele vai encontrando mesmo formas de se comunicar com o filho. Então a primeira forma que ele encontra é com as luzinhas, tipo pisca-pisca. Ele vê que o filho é fascinado por luzes. Eles passam um dia numa loja de abajures e ele vê o filho fascinado com as luzes piscando. Então ele pega e monta um pisca-pisca no quarto do Youssef. E o menino adora aquelas luzes, ele fica olhando. Então a primeira forma, né, dele entrar no mundo desse filho, né, porque na realidade ele está sempre buscando isso, né, se comunicar com esse filho, entrar no mundo dele de alguma forma. E essa foi a primeira forma. E ele começa a testar outras formas. Ele faz uma festa de aniversário para o Youssef, ele paga as crianças da redondeza para ir na festa. O filho tem muita dificuldade, claro, com aquelas pessoas todas, fica bem ali, né, alienado, mas ele quer socializar esse filho, ele quer proporcionar isso, talvez até para ele, como pai mesmo, né, que ele nunca produziu isso para o filho. E ele percebe que o filho não consegue soprar a vela de aniversário. Isso incomoda muito o Lott. E ele vai conseguir fazer o filho aprender a soprar. É bonito como as estratégias que o Lott usa para fazer isso, né? Como ele pega tão bem, né? Que não é, ele percebe que não são as palavras, mas é algo muito mais concreto que faz com que esse filho possa aprender, possa se comunicar. Em um outro momento, que está até no cartaz do filme, o Lott coloca as luzes em cima, duas luzes em cima do olho dele e vai falar com o filho e fecha os olhos. E o filho fica passando a mão e ele fica todo feliz, né? Então, assim, ele está sempre buscando formas de comunicação com essa criança. E a gente vê ali um afeto, né, sendo construído, um amor sendo, né, realmente constituído, né, entre os dois. Porque a gente vai perceber lá no final do filme que o Youssef, ele estava entrando, ele conseguiu, né, também ganhar um pouco de confiança no pai, fazer vínculo com esse pai, mesmo com todas as dificuldades. E é muito bonito ver isso. A gente sabe que, de acordo com a psicanálise, o autismo é uma falha, né, principalmente nos momentos bem primários, né, do bebê,
né, que houve alguma falha ali entre mãe e bebê, ou a pessoa que cuida desse bebê. Houve uma falha que não proporcionou a entrada desse bebê, né, no espelhamento, né, com a mãe, com o outro, e por isso, inclusive, a dificuldade do olhar, né, de ser visto e de ver. Eu não vou aprofundar na teoria psicanalítica, mas é uma teoria muito interessante para explicar a questão do autismo. Eu vou deixar o link, um texto de Lacan, que é muito bom para a gente entender um pouco dessa constituição do sujeito, né, nesse momento tão primário de vida, né, do bebê, que é um texto sobre o estádio do espelho. Mas eu quis trazer esse filme para mostrar como que, quando a gente ama e a gente realmente tem uma sensibilidade, a gente pode se esforçar para entrar no mundo do outro, para fazer essa comunicação com o outro, e é isso que o Lott faz o tempo todo. E mais na frente ele compra uma câmera e ele passa a filmar tudo da vida do Lott. Todos os momentos, tudo que ele faz, é muito interessante isso. Ele gosta disso. E a gente vai ver que essa câmera vai funcionar também como uma linguagem entre os dois, né? É uma mediadora entre os dois, entre o Lott e o Yusuf, porque no final do filme a gente percebe que o Yusuf também vai filmar o pai. Então ele corresponde também a essa troca, né? E isso até é visto pela tia, que tinha muita rejeição, né, contra o cunhado, claro, porque ele foi embora, abandonou a mãe, nunca mais voltou, dava uma assistência financeira, mas nunca mais deu uma assistência emocional para essa mãe. E tinha uma relação muito boa até com esse filho também, claro, com todas as dificuldades, né? Mas ela, no final, a cunhada reconhece o quanto que ele está se esforçando mesmo para dar o melhor para essa criança, para ser um pai que ele não foi, né? E é tão bonito porque é justamente ele faz isso tudo no momento que ele vai ser pai de outra criança, né, que está vindo aí. Então eu acho que também é um pouco de uma forma de ele poder, né, reparar essa ausência dele, né, esse abandono dele em relação ao filho, com esse filho, e poder fazer diferente, né, com o novo filho que está chegando, independente de ser autista ou não, que a gente sabe que muitos pais são ausentes, independente dos filhos terem alguma síndrome ou algum problema desse nível. Muitos pais abandonam, né, são ausentes com os filhos. E é isso que é bacana, porque ele pode fazer essa retificação, né, em relação a esse outro filho que um dia ele abandonou e que ele passa a amar esse filho, mesmo 9 anos depois, né? Ele se interessa por ele, se interessa pelo mundo dele, ele tem paciência, ele se frustra, ele faz lutos, mas ele vai construindo uma relação de afeto muito bonita com esse filho. E a gente vai acompanhando a construção dessa relação durante o filme inteiro. E vendo quanto é difícil realmente, né, amar um filho real, com limitações grandes e graves, mas que é viável, é possível, né? E isso que é interessante a gente poder constatar nesse filme. Então, fica aqui a dica. O filme está na plataforma do Sesc Digital. Veja um filme, que é um filme que é muito bonito, principalmente agora nesse momento, né, que nós estamos, Natal, em que a gente fala tanto de afeto, de aceitação do outro. Eu acho que nada mais profundo do que aceitar o outro como mulher, principalmente um outro com deficiências graves, e mesmo assim pode ter o nosso amor, pode ter nossa comunicação, pode ter nossa troca, dentro sempre do possível. Então, é essa a dica de hoje. Espero que vocês gostem. Até breve.